Olá! Hoje a gente mergulha numa questão bem específica lá de Fortaleza. Foi levantada pelo Edinho, que é instrutor de autoescola. Interessante. Qual a questão? Então, ele aponta uma falha na comunicação pública sobre uma infração que é grave, pilotar motos sem capacete. Isso pode levar, né, à suspensão da habilitação. Suspender a carteira, sim. Exato. E a preocupação dele é que essa informação crucial, sabe, sobre a suspensão mesmo, parece que não está chegando claro para as pessoas pela mídia, pelos canais normais. Entendo. Basicamente, a consequência legal mais séria, né? Além do risco físico óbvio que todo mundo fala, essa parte da suspensão estaria meio subcomunicada. Vamos investigar um pouco essa percepção. Olha, é uma observação que acende um alerta importante mesmo. Porque a legislação de trânsito, o CTB, é bem clara nisso. Uhum, Pilotar sem capacete é infração gravíssima. E uma das penalidades está lá prevista é justamente a suspensão do direito de dirigir. certo. Não é só uma multa simples, né? É algo que de fato tira o condutor das ruas por um tempo. Certo. E o ponto central que ele traz é a comunicação dessa penalidade específica, da suspensão. Por que seria tão fundamental assim que essa informação sobre a suspensão fosse mais divulgada, e não só a multa ou o risco de acidente que já se fala bastante? Bom, a comunicação clara das consequências legais, ela tem um papel dissuasório, né? É fundamental. Dissuasório? Como assim? De evitar que aconteça. Exato. Saber que pode perder a carteira de verdade, não só pagar uma multa, isso muda a percepção de risco para muitos condutores, sabe? Faz sentido. Se essa informação não circula direito, de forma eficiente, o poder preventivo da lei acaba enfraquecendo um pouco. Pode levar as pessoas a pensar, é só uma multa, subestimando o impacto real que isso tem no direito delas de dirigir. Entendi. E o fato dessa observação vir de um instrutor de autoescola, como o Edinho, isso dá um peso diferente, né? Ele está ali no dia a dia, né? Com certeza. Totalmente diferente. Lidando com a formação, com a percepção dos futuros motoristas. Exatamente. Os instrutores estão ali na linha de frente, né? Eles sentem o pulso do que os alunos sabem ou muitas vezes do que eles não sabem sobre as regras. Pois é. Se ele percebe essa lacuna na conscientização, que deveria vir talvez mais da mídia, é um indicativo forte, um indicativo de que a mensagem pode não estar sendo reforçada o suficiente fora da sala de aula. Sugere, assim, uma possível desconexão entre a norma escrita, o ensino formal na autoescola, e a comunicação pública mais massiva, né? E quando ele menciona meios de comunicação, isso faz a gente pensar, será que as campanhas que existem focam mais naquele apelo emocional do risco de vida e menos na consequência administrativa, que é a suspensão? Pode ser. Ou talvez a frequência, né? A frequência com que essas campanhas rodam seja, sei lá, insuficiente. Olha, podem ser os dois fatores, sim. É bem comum campanhas de segurança no trânsito usarem o impacto visual de acidentes, o que é válido, claro, Uhum. mas detalhar as sanções administrativas, tipo a suspensão, isso exige uma comunicação mais informativa, talvez menos espetacular, né? Mas igualmente necessária. Entendi. Mais direto ao ponto da lei. Isso, a repetição e a clareza sobre todas as consequências, isso é chave. Se a informação específica sobre a suspensão aparece só de vez em quando, ou fica meio em segundo plano nas campanhas, ela não se fixa na consciência coletiva. Isso levanta uma questão sobre a estratégia, né? A estratégia de comunicação das próprias autoridades de trânsito. Será que há uma subestimação da importância de divulgar essas penalidades administrativas de forma tão enfática quanto os riscos físicos? É uma possibilidade, sim. Ou talvez seja uma questão de priorização de mensagens, né? Às vezes as campanhas têm recursos limitados, aí focam no que acham que dá mais impacto imediato. Mas o que eu acho fascinante aqui é como na percepção de um profissional que está lá na ponta, como o Edinho, revela uma potencial falha sistêmica, sabe? Na forma como a informação sobre segurança e legislação de trânsito é disseminada e absorvida pela sociedade. É verdade. Não basta a lei existir e ser ensinada lá na autoescola. Ela precisa ser, assim, constantemente lembrada e reforçada publicamente para todo mundo.
Bom, então para a gente resumir o ponto central trazido pelo instrutor Edinho lá de Fortaleza, existe essa percepção de que a informação sobre a suspensão da CNH por falta de capacete não está sendo comunicada de forma eficaz para o grande público, né? Pelos meios de comunicação. Exato. É um apelo, basicamente, por mais clareza, mais visibilidade dessa penalidade específica. E o que fica como reflexão interessante, eu acho, partindo justamente da origem dessa observação, o instrutor, é a gente pensar sobre os canais de informação. Sim. Se a mídia tradicional talvez não esteja cumprindo esse papel informativo tão bem quanto poderia nesse ponto específico, qual seria então a responsabilidade e até o potencial de outros espaços, como as próprias autoescolas, por exemplo? Ah, interessante. Na construção contínua dessa consciência dos motociclistas sobre as regras e principalmente, né, sobre as suas consequências diretas, como a suspensão, fica essa pergunta no ar, então. Para além das campanhas oficiais, como que a informação realmente circula e se consolida na prática diária dos condutores, né? Uhum. É uma ótima provocação para a gente pensar sobre a efetividade da comunicação e segurança no trânsito, como um todo.